Palmeiras. Nossa. É diferente. Sociedade. É diferente. Olha o brilho no olhar. Fala o nome do... Fala Flamengo. Flamengo. Fala São Paulo. São Paulo. Então, Palmeiras. Palmeiras. Aí sim. É a mesma. Não vem aproximando. O grito que vem. Esse moleque é muito bom. Calma. Põe o Abel aí falando. Segura do o coração. Esse moleque O é Abel gênio. falando do Palmeiras ou do Grêmio? Mas é muito Vai bom. falando o que você acha, de culinária. Não, ele falou mais do põe aí, Grêmio ó. do que do Palmeiras. Vai, põe o Abel. Eu vou dizer uma coisa que sai daqui triste hoje. Eu fico... E eu não sou treinador do Grêmio, nem sou gremista. Fico triste porque quando vejo uma equipa do outro lado a dar tudo o que pode, em dificuldades, começaram o ano da forma que começaram, tiveram todo... a gente gaúcha teve toda esta dificuldade, esta catástrofe, e fico triste, mesmo triste. Eu sei que não sou torcedor deles, mas fico triste quando vejo, no fim, os torcedores de uma equipa, que dizem que são torcedores de uma equipa, a chamarem este nome. Desculpem, não podem ser torcedores. Os verdadeiros torcedores estão com uma equipa em todos os momentos. Então o que eu posso dizer é que há torcedores só da vitória. Qualquer equipa não precisa só de torcedores da vitória, precisa de torcedores em todos os momentos. E isso foi o que mais me deixou triste hoje no jogo. Eu já disse isso, desfrutem enquanto ele está connosco. É o que eu vos posso dizer. Acho que é um moleque que tem magia dentro dele. Espero que ele continue com este espírito de atacar e de defender, de nos ajudar a ganhar jogos. Por isso é que pagaram o valor que pagaram por ele, não é? Portanto, há coisas que nós não conseguimos fazer. Realmente podíamos ter aqui uma geração espetacular, construir uma equipa de ouro, mas infelizmente os euros e as libras falam mais alto, e vamos desfrutar. Bom, e o Grêmio vencia até os 30 do segundo tempo e o Palmeiras empatou buscando um empate. Esse Palmeiras, Bubu, estava vendo o jogo, acompanhando a escalação, ele tem mudado, assim, todos os times estão mudando muito em virtude da Copa desfalques. América, mas é uma quantidade absurda de desfalques, né? Meio de campo implodiu, né? Isso tudo, a gente tem que valorizar o trabalho do Abel, do Tite, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, todos os times que tem, né, que os caras perdem jogadores e tem É um que modo fazer de sobrevivência. Exatamente. Normalmente perde jogador por lesão, porque o calendário é muito carregado. Mas tem os que sobrevivem melhor, né? Mas aí agora tem a Copa América também. Um jogo domingo, quarta, sábado, segunda, domingo, quarta, cada time. Exatamente. 2 vezes por semana. Aí não dá pra Posso fazer um exigir. comentário Mas qual o mérito? brilhante aqui e pô, impactante, que vai gerar meme, corte? O Grêmio é conhecido como o Imortal, o Imortal Tricolor. Sim. Não tem time hoje no Brasil mais imortal que o Palmeiras. É. O imortal hoje no futebol brasileiro é o Palmeiras. É a Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque não dá pra você cantar vitória contra o Palmeiras. Você pode fazer 2-0, pode fazer 3-0 no Palmeiras. Ele parece que tá morto ali, não daqui. Hoje não passa. E ele consegue renascer das cinzas, tal qual fosse uma fênix, né? Nossa. Então é um time muito difícil de ser batido, um time cascudo. Não tem veiga, cheio de desfalques e tal. E aí... Mas você tá falando uma obviedade, você só colocou um nome diferente pra obviedade. Aí todo mundo Essa sabe o oposição. Essa intriga da oposição. Começa Se você pegar a era por Abel, exemplo. certamente de lá pra cá, nenhum time brasileiro, acho que na América do Sul inteira, virou tantos jogos. Mas é porque, conseguiu assim, tantos empates tem a em situações sutileza do meu comentário, sutileza. que é uma espécie de genialidade. trocadilho, a genialidade, porque as pessoas chamam o Grêmio de o Imortal Tricolor. Sim. Você já ouviu alguém falar do Imortal Verdão? Não. O Imortal, É a primeira Imortal vez. Palmeiras. Você que cunhou, Eu sou você o primeiro agora, a isso. falar isso. Você acha que vai pegar? Eu acho, tenho certeza, já tá pegando lá. Ah, só se Já. fala disso. Os lovers e os haters, né? Tem os dois lados. Os caras vão pegar, né? O palmeirense, olha lá, o Bubu Já falou, virou o Bubu aspa, é né? nosso. Já tá no GC. A comunidade alviverde já tá toda lá, o Bubu é nosso, olha lá, o Palmeiras que é o imortal e Qual tal. foi a sobremesa? E os outros falando, não, o que esse cara bebeu, não sei o quê, o que é imortal é o tricolor e tal. Então eu já lancei essa discussão, que certamente já tá tomando Não tem conta aí da... discussão. Provocou os gremistas. Brasil. Não é Brasil uma só provocação fala ao isso. Grêmio, mas é uma Claro que é. constatação. Tanto que os gremistas reclamaram. É. Eu tento falei, o Abel vai falar do Palmeiras ou do Grêmio? Ele mais se preocupou com os gremistas. Ele, solidariedade ao Renato Depois nós Gaúcho, vamos falar ele falou, eu do- não consigo entender. Nós vamos falar do Grêmio. Esses né? torcedores de Vitória... Quando vocês, São esses Paulo, torcedores- chamaram a torcida de São Paulo de time do povo, não mais sei o quê, popular? era uma provocação aos corintianos. Era? Claro, você fez isso, não fez isso? Eu Você não acha acho que é que não. provocação? Eu não sou de Porque provocar. é o Cunha... Imagina. Não, eu não sou. Não é. Zoa, não sei. Agora você tá provocando os gremistas. Mas né? Não tô agora eu provocando. quero fazer uma pergunta pra É vocês. um elogio ao Palmeiras, a resiliência
Pergunta desse time do Abel. importante para pensadores Competência. contemporâneos como vocês. Eu vou passar minha Qual palavra. é o maior mérito desse Palmeiras, na opinião de vocês? Porque a gente já viu o Abel, em outras temporadas, pegar jogadores de posições diferentes e ir lá e montar um time. Não tinha ponta pela direita, ele criou o Mike e o... Não é a questão tática. Essa foi Isso que parte eu da perguntar. construção. Não, É isso a tática, o que é? É Abel. Tem uma coisa que a psicologia explica. Os times de futebol, qualquer grupo coletivo, isso pode funcionar numa empresa, pode funcionar em outros lugares, tem uma personalidade que é formada pelo coletivo, uma característica. A do Palmeiras tem muito a ver com resiliência, com acreditar, é consistente, o time é muito forte mentalmente, o time não desiste. Boa parte das equipes, com 2-0, luta sem acreditar que vai conseguir reverter a situação. O Palmeiras não. O Palmeiras falou 2-0, o Palmeiras acredita, que não quer dizer que vai conseguir sempre. Teve o jogo do Fortaleza, mas acredita. Porque isso pertence ao time, seja qual for o modelo de jogo. É óbvio que isso foi construído porque o treinador tem essa personalidade, porque os modelos de jogo foram bem implementados, porque os jogadores são muito bons, porque a base é muito forte, porque o time foi adquirindo isso ao longo do tempo, gradativamente, né? Mas já é uma coisa que pertence ao Palmeiras, que as outras equipes não têm do mesmo jeito. Tem equipes que têm jogadores melhores, Flamengo, tem equipes que têm outras virtudes, tem equipes que ficam em frangalhos emocionalmente. Tem o Botafogo ano passado, desse ano parece mais bem resolvido nesse aspecto, e tem o Palmeiras que dá uma aula nisso. Então, para mim, o que faz o Palmeiras ser sempre essa equipe que você chamou de imortal, Bubu, é que o time tem uma personalidade competitiva que nenhuma outra equipe na América do Sul tem nesse momento. Não quer dizer que vai ganhar os jogos, que vai ser campeão, mas vai lutar como nenhum outro luta. Quando os outros desistem, o Palmeiras continua lutando. Acho que essa é a diferença, e lutando com inteligência. Cabeça fria, coração quente. Guarda? Agora, Foi você também. Frase nova. Não é minha. frase nova. Mas eu abracei. Abraçou e tá aí. O Abel chegou ao Brasil, ele abraçou. Falou, não, esse menino vai dar certo. E tá aí a história sendo feita. O que eu falo sempre, e aí eu lembro, essa questão do Palmeiras, e aí eu queria escutar vocês, porque quanto tempo a gente ouve quando o clube vai fazer o planejamento? Precisamos criar a cultura, igual o Barcelona, você tem a cultura de jogo. O Real Madrid tem uma cultura... então, mas você tem uma cultura, a coisa enraizada. Sim. Esse Palmeiras está criando essa cultura, a cultura criado. Palmeiras. Então, quando o cara chega no CT, não estou falando do jogo. Já sabe o que é. Certamente, isso é uma coisa que... Quando um cara chega no CT do Palmeiras, hoje, jogador... não só tática, né? A gente está falando de uma a maneira como ele pensa o futebol, o trabalho, tudo, e o que ele sente é diferente, por exemplo, do cara chegar hoje, respeitosamente, no Santos. É diferente do cara chegar no Corinthians, que são times assim com um pouco mais de problemas cada um, com o seu de chegar no Fluminense. É diferente. Então, o tempo inteiro é diferente. O campo só é um reflexo do que acontece ou o tempo inteiro, ou quase o tempo inteiro. Então, o Palmeiras tem essa cultura que é a personalidade do seu técnico. E exatamente. Foi criado... Agora, Natália, você falou da molecada, né? Dos desfalques. O Palmeiras achou um zagueiro aí. Achou não, né? Ele Vitor Reis. Colocou esse jogador. Ninguém acha. Trabalha o jogador. Mas isso aí, assim, o João Paulo tem feito um trabalho muito forte lá, né? O Léo Piffer agora é diretor também de futebol, todo mundo. O que eu acho é o seguinte, você olha o menino, o Palmeiras talvez se explique a liberação do Luan. Quando eu olhar, eu falei, esse Vitor aqui... O Abel não abriria a mão, a não ser assim, de um forte desejo do jogador, algo que ele converse com o jogador e o Luan deixasse a ele claro que queria sair, mas para o Abel abrir mão, né, a exceção dos miúdos, como ele fala, que Estevão, Luiz Guilherme, Hendrick, que são cifras absurdas para a realidade do futebol brasileiro, dificilmente você consegue segurar. Mas, a exceção disso, o jogador que ainda nem transitou, nem chegou no profissional, cara, ele já sabia que tinha esse menino lá. Ele deve estar treinando há quanto tempo? E ele é um cara que ele observa muito a base. E acho que parte muito dessa questão que o Birner trouxe. É uma sinergia, é uma engrenagem que funciona muito bem encaixada. Não tem peça solta, não tem aquela coisa que às vezes dá uma rugida. Não, é tudo muito alinhado, muito dentro ali de um planejamento e uma cultura do clube. E isso acaba se refletindo em campo. Você sabe, Bubu, que eu fiquei, antes desse WhatsApp, até perguntar pro Bubu, você já foi um miúdo também, né, Bubu?
Ainda sou, na verdade, né? Ai. Porque eu cresci no tamanho, mas eu continuo uma criança, né? Uma eterna Continuo criança. uma eterna criança. Complexo de Peter Pan, chama-se. Isso na psicologia. A minha alimentação é infantil. É mesmo? Eu ainda tenho uma abordagem... Alimentação, segundo você diz, é mesmo. É mesmo? Tem uma alimentação Batata de carinha, Tudo você que eu gosta? fazia quando eu tinha 13 anos, eu continuo Pra fazendo. não fazer merchan, Batata de ele carinha. gosta de achocolatado com pizza. Isso, então, por exemplo. Batata de carinha. Tudo que tem a memória afetiva da infância, Batata da de adolescência, carinha, eu batata de mantenho. carinha. Mas você né? comia batata de carinha quando era criança? Eu comia, Nem ainda existia como. isso, Ainda come. Batata Smiles, Não né? existia. Batata Smiles, sim. Isso, Tinha isso quando muito você era bem. criança? Sim, eu ainda vou lá. Aí eu começo tinha a morder acesso a para isso, preservar não. o olhinho da batata e tal. Você vai comendo pela beirada para manter a Isso. carinha e tal. Bota o Tinha um ketchup chocolate no olho, também uma que- mostarda no é. outro. Não, ketchup eu não gosto. ketchup Inacreditável, né? cara. Não, mas assim, então, só pra falar que assim, eu me identifico com o Estevão, né? Assim, Você vai eu não falar. tenho, lamentavelmente, eu não tive o talento que ele tem. Inclusive, tá muito claro que ele deveria estar na seleção brasileira, né? Você tem certeza que você não teve esse talento? Alegria nas pernas. Não tenho, absoluta. Tá. Eu fui muito bom jogador, mas não desse nível. foi o que Vamos pro me disseram vídeo. Não, outro aí dia. já não É melhor ir pro... Ah, mas você ouviu o cara da oposição. O povo na TV. Ó, presta atenção que esse vídeo é pra você, vai. Ó. Fala bancada F90, melhor do Brasil. Bubu, eu quero que você faça uma análise bem friamente. Você que é o São Paulino mais imparcial do Brasil. Aí. Ontem você assistiu o jogo do Palmeiras e Grêmio? Cara, aquela arbitragem ela tava sacaneando o time do Palmeiras. Eu, como torcedor, assistindo, telespectador, me irritei. Imagina o jogador. O Estevão apanhou pra caramba. O Kahneman, cada machadada era uma minhoca. 2 pênaltis não dados pro Palmeiras. Um no Flaco Lopes, quando o jogo tava 1-0 pro Grêmio. E o outro quando tava 2-2, que o Estevão entrou na área e foi derrubado. Pênalti claro, o VAR nem chamou. Por que existe VAR no Brasil? Nessas horas o Textor não faz textão nas redes sociais. Olha aí. Ó o lance aí, Bubu. Analisa. Vamos ver. Deixa eu ver. Opa, isso é pênalti, hein? Dentro da área é pênalti, hein? Então, onde eu sei, falta... Ó lá, tá em cima da linha, ó lá. Ele é chargeado, o Birner fala muito isso. Chargeado. Deixa eu calçar de vez essa palavra. Chargeado, não? Sim. Então. Fizeram um sanduíche. Ó lá. Tava levando vantagem, ó. Ó, o marcador não pega a bola, tem o tranco, que não é um tranco legal. Porque Não. tem um tranco Olha onde legal. tá o árbitro. O árbitro tá perto, tá bem posicionado. Ele tá na cara. Ó lá, ele tá ali, ó, 2 metros do lance. Agora, assim, o torcedor perguntou do VAR, né? O VAR no Brasil, a gente já viu que É isso aí. às vezes funciona, às vezes não funciona. O árbitro está de frente pro lance, na cara dele. Às vezes o Baineta fala assim, ó, se eu fosse você, eu vim aqui, não, tava de frente, muito obrigado. Então. A gente não sabe, porque não vai ter o áudio. Mas... Agora, é o que eu digo. Fizeram um sanduíche. Por que eu sempre defendi o Campeonato Brasileiro de pontos corridos? Teve uma época que eu era quase que uma avó solitária nesse país, quando eu tinha um mata-mata. Isso, né? isso. Você acompanhava naquela época? Sim. Hoje você não acompanha mais, né? Hoje Acompanhava o pensamento. É um pensamento. Porque, entre outras coisas, eu vi muito Campeonato Brasileiro na era do mata-mata ser decidido com erros de arbitragem, e aí era uma coisa muito dolorosa. Você jogava a temporada, o ano ali e Concordo tal. plenamente. Num Campeonato Brasileiro de pontos corridos, vão acontecer, mesmo na era do VAR, continuam acontecendo erros a favor e contra todos os times. O Palmeiras foi prejudicado Mas nesse jogo é bem contra o mais Grêmio. complicado de decidir o campeonato Só assim, que né? eu sou dessa tese de que no Campeonato Brasileiro os erros são diluídos. Porque, primeiro, assim, eu acho, se um time é muito bom, se o time é bom demais, ele supera até a arbitragem ruim. A gente viu grandes times na história Sim. que tiveram essa competência. Os times eram tão bons, tão espetaculares, que mesmo contra árbitros ruins, eles conseguiam prevalecer. Então, começa por aí. Agora, um time, se ele é muito bom, num campeonato de pontos corridos, mesmo que ele tenha em uma ou outra rodada prejuízo da arbitragem, ele tem mais chance ainda de se recuperar e mostrar o valor dele. Então, o Palmeiras, mesmo com um cenário ontem de arbitragem desfavorável, conseguiu um empate e quase vira ainda, né? Quase vira. Então, eu sou contra esse mimimi, esse chororô, que é da cultura, a gente falou de cultura, você falou da cultura do Palmeiras, é cultura do futebol brasileiro. Todo campeonato, alguém, esse campeonato está inquinado, esse campeonato está manchado. Inquinado. Aliás, isso foi o Goabel falou no Campeonato Paulista que ele venceu de virada contra o São Paulo na final. Ele perdeu a partida de ida e ele falou, o campeonato está inquinado. Aí ele foi lá, ganhou de 4-0, foi campeão. Aí o campeonato não estava inquinado. Não inquinou. Não inquinou, né? Então, assim, Desenquinou. o Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado, se vocês esquecem, no mesmo campeonato, o auxiliar do Abel tinha um sistema. Não, é um sistema para não deixar o Palmeiras campeão. Quem foi campeão? Palmeiras. Pô, que sistema é esse, entendeu? Então, assim, mesmo quem ganha, vai lá e tem um mimimi, tem um choro. O Flamengo, quando foi campeão brasileiro,
O São Paulo, o Diniz estava na liderança, ele falava, o Rogério Caboclo, presidente do CBF, é São Paulino, tá tudo armado, a tabela ajuda o São Paulo, olha lá, botou um jogo aqui na quarta e outro na quinta, tá tudo armado o São Paulo ganhar. O São Paulo foi parar lá em quarto lugar, o Flamengo foi campeão. Aí o Flamengo não fala nada. O Atlético Mineiro é campeão brasileiro, o dirigente do Flamengo fica contando, mais um pênalti pro Galo, impressionante, pro Galo ser campeão, todo jogo tem um pênalti. Sabe, aqui no Brasil, todo mundo que é campeão, vai ter algum cara lá que vai ficar com um mimimi, um chororô. Tem esquema, tem sistema, sacanagem. Então você tá falando que fã de esporte tá de mimimi? Não, eu tô falando assim. Você falou. Eu não falei com essas palavras, né? Que o fã de esporte tá comigo. Eu falei que é da cultura do futebol brasileiro esse mimimi, esse chororô. Mas foi pênalti, não foi? Eu achei. Então, nesse jogo, o Palmeiras foi prejudicado. Mas já teve jogos em que o Palmeiras foi beneficiado. A expulsão, por exemplo, contra o Galo, né? O Galo reclama muito. Pra mim, ali, o Palmeiras foi favorecido, né? Então, eu dei um exemplo positivo e negativo do Palmeiras. O jogo em que ele foi beneficiado, pra mim, jogo que ele foi prejudicado. E se você pegar no campeonato inteiro, em 38 rodadas, todo time vai poder reclamar de um lance aqui ou ali e vai poder falar, poxa, aqui o árbitro foi camarada, aqui o árbitro aqui foi meio que aliado, aqui tal, ganhamos um pontinho aqui, ou uns pontinhos aqui que, olha, vai pra conta da arbitragem. Só que aí ninguém vem a público falar, olha, quero pedir desculpa ao meu adversário, hoje a gente ganhou com um erro de arbitragem, desculpa, a gente está liderando, né? É um grande trabalho que a gente está fazendo, mas temos também contado com a ajuda da arbitragem. O último que foi corrigir um erro da arbitragem, vocês da mídia sangraram. Quem que é essa Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, o fair play e tal. Não, eu não sou da mídia, né? Eles da mídia que agora ele não é da mídia. Aliás, até o Rogério Ceni, que era o técnico dele, não gostou muito, né? O jogo fez gol com a bola, acho que no jogo seguinte. Bom, vamos ver. Então é isso. Só para responder aquele torcedor do Palmeiras que pediu a minha opinião, isenta, imparcial, como sempre. Então, agora tá você aí. vai dar opinião. Já. Bom, depois de... mas isso aí acontece. Vocês sabem que... E eu vou começar contigo esse assunto, Birner. Lá vem. Que você pensa como eu. E acho até que não deveríamos ter esta casinha colocada por Marcel aqui no nosso roteiro. Rony. Muita gente está criticando o Rony por lances do Rony. Ele fez um pupurri de erros do Rony. Mas, Birner, fala pro Marcel que não gosta do Rony, a torcida do Palmeiras. O Rony. Eu acho... o Marcel tá falando, está tendencioso, não sei o quê. Por que criticam tanto o Rony? Só posso falar em parte porque eu acho que criticam tanto o Rony. Porque o Rony não tem um jogo refinado. Então, por mais que ele realize coisas muito grandes, eu concordo que a fase não é boa. Eu não sei se a fase vai ficar boa de novo ou não vai, mas eu concordo que a fase não é das melhores. Cada erro do Rony pesa muito mais do que pesa, por exemplo, um erro do Veiga. Vou dar um exemplo. Rony ontem deu um chute, estava assistindo o jogo na redação, muito ruim. Lado esquerdo, a bola vai quase para a lateral e dá uma pancada. Eu virei e falei, mas quantos gols de bicicleta ele já fez? Ninguém lembra dessa hora dos gols de bicicleta. Eles são apagados. Se fosse o gol de bicicleta do Veiga, do Dudu, né, do jogador técnico do Estevão, não estou comparando os jogadores, tá? Mas só dando um exemplo de como as pessoas reagem. Esse gol seria lembrado na hora do raciocínio... Está no inconsciente, no subconsciente, no consciente, em todos os lugares. O Rony mas apanha. Quantas bicicletas ele deu para acertar uma? Mas é o processo criativo do artista. Então... Eu defendo o Rony aqui. É o melhor jogador que dá bicicletas no futebol brasileiro. O senhor defende o Rony porque você Quando critica você falou o jogador Flávio da Lopes. bicicleta, eu lembrei do Van Basten. Lá, vocês estão ouvindo? Né? Ele critica o Rony porque ele... É isso. Leônidas da Silva, o rei da bicicleta no futebol brasileiro. Ele parou faz muito tempo, né? Agora, então eu acho que tem uma certa rejeição. Outro dia eu fiz aquele elogio, aquele defesa do Rony, a minha enésima defesa do Rony. Eu tenho um amigo meu muito palmeirense. Pra mim, ele falou assim, mandou pra mim no zap, na hora. Rony com a camisa 10 do Palmeiras, que teve Ademir da Guia, não dá. Não dá. Preconceito. Eu falei isso, discordo. Assim, ele é o maior artilheiro do clube em Libertadores. Ele é um símbolo da era vencedora do Palmeiras. O Abel só conseguiu implementar ideias de jogo que tornaram o time com essa personalidade forte porque tinha o Rony. Exato. Porque o Rony, quando foi para centroavante, o Palmeiras pressiona a saída de bola, ninguém faz como ele. O Palmeiras vai jogar no contra-ataque, dá para jogar com o Rony porque ele tem força, é rápido e disputa qualquer zagueiro. Dá para baixar a linha porque tem o Rony, dá para subir a linha quando tem o Rony. Quando o elenco do Palmeiras não era tão bom e ainda não tinha tanta
variação de jogo como foi implementado depois, principalmente na temporada em que o Palmeiras foi eliminado contra o Atlético Paranaense, para mim aquela melhor versão do Palmeiras do Abel. O Rony pode jogar pelo lado, o Rony apanha de um monte de gente, tô falando da crítica. Nunca vi reclamar. Exatamente. Nunca vi abaixar a cabeça. Nunca vi chorar. Não dá respostinha em rede social. Não fica mimimi, não pede para sair do clube, né? Então, assim, se tudo isso não é suficiente, as Libertadores, a maneira como ele joga, o respeito pela camisa, a raça, o jogo sem bola, o jogo com a bola, que muitas vezes foi bom, aliás, foi bom muito mais do que foi ruim. Se nada disso é suficiente para o palmeirense gostar dele, eu respeito, porque o palmeirense tem no Rony um jogador da equipe, só que eu discordo radicalmente. O Rony, eu acho o Rony um bom jogador. Acho que o Rony claro, ele tá querendo finalizar ali, ele nunca se omitiu, nunca parou de correr. Acho que o Rony tem ainda potencial para ficar como titular, mas que muita gente quer tirar. Porque tira o Palmeiras reclama do Everton. Então, mas o Palmeiras, muito exigente. Ele é exigente demais. Que as duas opções são agora, essas, que você fica fazendo assim para mim toda hora que eu estivesse passando pano para ele? Não, é assim, passar pano É que eu tô falando e você tá fazendo assim que não passou. A imagem tá em mim, eu passo o pano na tela lá, ó, não é legal? Salve, rapaziada! Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.